neste lugar. Deus realmente está aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 22 e 23. Êxodo, capítulo 12, versículo 22 e 23. Acredito que os irmãos já tenham ouvido bastante mensagens sobre o tema. E acredito que na sexta-feira o preletor tenha abordado. Mas hoje nós não vamos falar sobre a Páscoa. Vocês já ouviram bastante na sexta-feira. Porém, foi um acontecimento marcante e eu quero compartilhar com os irmãos algo do Senhor, que diz assim: então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém, meus irmãos? Amém. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Santo Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos remiu, e por Ele estamos aqui nesta noite. Aleluia. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do meu sogro, pastor Moacir, da minha sogra, a Silvia, que tanto os amo. Tenho o pastor Moacir como meu pai. Eu tenho pai, mas não é igual ao pastor Moacir. Mas nossa, mas é assim que é. Quando eu preciso de um conselho, pastor Moacir e a irmã Silvia, que sempre me ajudam. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela vida da minha família, minha Cauana, minha princesa, minha linda, minha rainha, a mulher que para mim é a pessoa mais linda desse mundo. Aleluia. Pela vida do meu filho, Calebinha, abençoado. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. E hoje eu trouxe aí duas jovens, né? Uma Vitória, uma Maria Fernanda, que são uma bênção para a gente ali. Meus irmãos, a passagem a qual nós lemos narra a história de um povo que estava prestes a ser liberto das mãos tiranas de Faraó. Nós lemos uma passagem em qual Deus havia pedido para que eles fizessem alguma coisa, mas nós bem sabemos que o contexto dessa história nos diz a respeito da saída do povo de Israel da terra do Egito. Nós bem sabemos que o Senhor fizera algo antes que Ele ordenasse, que Ele pedisse para que o seu povo passasse o sangue de um cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas. Nós bem sabemos que o povo de Israel clamava por libertação. O povo de Israel clamava para que o Senhor os libertasse e cumprisse as suas promessas. Bem sabemos que o Senhor não cumpre as suas promessas para com um povo que é rebelde, que não serve a Ele, que deixa de servir a Ele para servir a outros deuses. Nós bem sabemos que o Senhor age, faz, Ele é grande na nossa vida, desde que
que deixemos que Ele faça alguma coisa na nossa vida. O Senhor é aquele que bate na porta, aleluia, para que nós possamos entrar, abrir a porta e Ele possa entrar para com a nossa vida. E não somente entrar, cear, e quando eu vejo a palavra cear, é para que traja prosperidade e abundância nas nossas vidas. O povo de Israel clamava, pedia por salvação, pedia por libertação. Deus chama Moisés. Moisés não conhecia a Deus, não tinha ouvido falar, não tinha comunhão com o Senhor, ele não conhecia o Senhor como nós o conhecemos hoje. Por quê? Porque nós temos experiências com Ele. Glória a Deus. Moisés não havia tido experiência para com Deus. Em um determinado momento, entre Moisés e a sarça que ardia em fogo, ele perguntou, fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor está me dizendo para que eu possa ir até o Egito, libertar o povo, mas eles vão fazer uma pergunta para mim. Se eles me perguntar, quem é o Senhor, qual é o nome deste Deus que está pedindo para que eu os liberte da escravidão? E Deus diz a ele: Erie, Asher Erie, eu sou o que sou, me enviou a vós. Aleluia, glória a Deus. Se pegarmos essa passagem no literal, no hebraico, está dizendo assim: eu serei o que serei para vós. Ou seja, vocês precisam de libertação, eu serei aquele que vai vos libertar. Aleluia! Vocês pedem libertação? Sim, eu serei aquele que vai endurecer o coração de Faraó. Aleluia! Para vos salvar da terra do Egito, para vos tirar com mão forte, eu serei aquele, aleluia, que vai vos tirar desta terra. Aleluia! Glória a Deus. Quantas vezes o Senhor é na nossa vida? Quantas vezes nós clamamos a Ele e Ele fala conosco, fala: eu serei aquele que vai curar, eu serei aquele que vai libertar, eu serei aquele que vai visitar, eu serei aquele que vai estar, aleluia, eu serei aquele que vai abrir as portas. Glória a Deus. Eu serei na vida da minha igreja, diz o Senhor. Aleluia. Eu serei aquele que vai curar, diz o Senhor. Eu serei aquele que vai libertar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes duvidamos, mas em Deus não há variação de dúvidas. Às vezes titubeamos o nosso pensamento e achamos que Deus não vai fazer, que é algo impossível. Aleluia. E eu quero lembrar os irmãos que em Lucas, aleluia, diz assim: há algo impossível ao Senhor. Aleluia, Deus. Igreja de Jesus, há algo impossível ao Senhor para que Ele não possa fazer. Há algo longe o bastante para que Ele não possa alcançar. Glória a Deus. O povo de Israel estava sofrendo. Moisés vai, e Faraó diz a ele: eu não vou libertar, eu não vou deixar sair do Egito. E começa uma saga. Deus, através de Moisés, diz que vai enviar pragas ao Egito. E pragas são enviadas. Primeira praga: as águas do Egito tornam-se em sangue. Segunda praga: rãs tomam conta do Egito. Piolhos com a terceira praga. Moscas invadem o Egito como a quarta praga.
a morte do gado como quinta praga, e Faraó: não deixe o povo sair. Eu não deixo o povo sair. Sardas e úlceras começam a estourar no corpo dos egípcios. O povo de Israel a salvo, o povo de Israel sendo poupado dessas pragas, e Faraó: eu não deixo o povo sair. Saraiva e fogo caem sobre o Egito, gafanhotos como a oitava praga tomam conta do Egito. A nona praga vem como trevas, e são trevas como que palpáveis, e o povo de Israel sendo poupado. Glória a Deus. Mas na 10ª praga, Deus muda a história. Deus agora pede para que o seu povo faça algo para que eles também não sejam atingidos. Deus agora fala assim: olha, cada um de vocês vão, cada família, pegue um cordeiro, sem mácula, sem mancha, certinho, bonito, sacrifique o sangue dele, coloque numa bacia, e vocês vão pegar um ramo de sopro e passar nas vergas e nos umbrais da porta. Oh, aleluia. Glória a Deus. E vocês vão fazer o seguinte: já coloca a sandália, pega o alforje, pega o cajado e fica de prontidão, porque esta noite o Senhor vos dará a vitória. Aleluia. Glória a Deus. E mais uma coisa: não sai de casa, fique em casa. O hisopo era uma planta que era muito usada para a purificação, e para que pudesse purificar aquele sangue, ainda que se fosse um cordeiro pequeno, ainda sem mácula, sem mancha, mas ainda era o sangue de um animal que precisava ainda de purificação. Aleluia, ainda precisava que fosse purificado. Então Deus fala assim: olha, pega um ramo de sopo, aleluia, que era usado para a purificação, molha esse sopo lá, aleluia, e passe nos umbrais da porta, Glória a Deus. para que a morte não entre lá. Aleluia. E assim eles fizeram, e assim eles acataram a ordem do Senhor. E eu vejo aquelas pessoas fazendo esse ato e molhando o estopo, purificando aquele sangue e passando nas suas portas, nos umbrais, aleluia. E naquela noite, grande clamor, grande choro teve no Egito. Aleluia. Mas o povo de Israel estava a salvo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vejo, aleluia, que este sangue, o sangue do Cordeiro, não precisa mais ser purificado, já não precisa mais de um hisopo para purificar, aleluia, porque o sangue puro de Jesus Cristo um dia desceu, aleluia, nas vergas da cruz, para purificar não somente os umbrais da porta, não, aleluia, mas para purificar a minha vida e a sua vida, a vida da igreja, aleluia. O sangue do Cordeiro, aleluia, nos purifica de todo pecado. O sangue, aleluia, não é mais para passar nos umbrais da porta, não. Este sangue tem que estar aqui na minha vida, na sua vida, todos os dias, em todos os momentos, aleluia. E o que eu aprendo? Somente quem tiver esse sangue nos umbrais do nosso coração, aleluia, será capaz de participar do maior evento que a igreja espera. Aleluia, porque nós temos que ficar preparados, meus irmãos.
aleluia, com o nosso cajado, com o nosso alforje, calçado as sandálias, aleluia, porque virá o noivo buscar a noiva dele, aleluia, virá Jesus buscar a igreja, e nós temos que estar preparados, pastor. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados, aleluia, como se fosse daqui a pouco a nossa partida. Como se fosse daqui a pouco, aleluia, o momento que nós não vamos mais estar aqui. Glória a Deus. Mas o que tem acontecido? O que tem acontecido nos dias atuais? O que tem acontecido é que aqueles que tinham que ficar preparados, como se que fosse essa noite a nossa partida, estamos andando muito mais no Egito do que a Nova Canaã. Infelizmente, não são todos, mas uma grande maioria tem no seu coração: espera mais um pouquinho, Jesus, deixa eu curtir mais um pouquinho, deixa eu ficar um pouquinho mais nesse mundo, não volta agora não, espera um pouco, aleluia, eu não quero ir agora, eu quero ficar um pouquinho mais, não, eu não quero ir agora, eu tenho o sangue do Senhor aqui em mim, eu sei, eu acredito no teu sacrifício, mas eu não quero ir agora, porque eu estou apegado a este mundo. Meu Deus! O Egito, igreja do Senhor, não nos pertence. A nossa pátria não é egípcia, a nossa pátria não é mundana, a nossa pátria não é brasileira, a nossa pátria é celestial. Aleluia. Nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu, aleluia. Glória a Deus. Nós não fazemos parte daqueles que vão ficar. E eu quero acreditar assim que nós fazemos parte daqueles que serão transformados, arrebatados, ressuscitados, ou não? Amém. Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Nós fazemos parte, meus irmãos, daqueles que vão embora do Egito. Estamos aguardando a voz, estamos aguardando a trombeta, estamos aguardando a voz de comando do nosso mestre, do nosso general. Está na hora, vem! Enquanto nós estamos aqui, não, agora não. Ô jovem, deixa eu casar com a igreja, Jesus. Uma vez as irmãs, os irmãos, espera mais um pouquinho, Jesus. Minha mulher ainda não está na igreja, meu marido ainda não está na igreja. Enquanto isso, se pregue, fale a verdade, mas não se apegue a este mundo, não se apegue às cebolas do Egito, não se apegue às coisas do Egito, não. Aleluia. O sangue de Jesus um dia, aleluia, já foi vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus. O sangue, aleluia, que foi derramado nas vergas da cruz, aleluia, tem poder para nos tirar deste mundo. O nosso amor tem que ser maior pelas coisas de Deus. O nosso amor tem que ser maior pelo céu do que pela essa terra. Essa terra não tem nada aqui para nós, irmãos, e eu sei muito bem disso. Essa terra não tem nada, jovens, nada. Esse mundo não tem nada para nós. Só tem confusão, briga, droga, prostituição, lascívia, vícios, bebedeira. O que é isso? Isso não é para nós. E às vezes amamos muito mais essa terra, amamos muito mais esse mundo do que as coisas celestiais, porque achamos que o Senhor demora a vir.
O povo de Israel ficou por 430 anos dentro do Egito. Esperando que fossem retirados. Vamos aguardar. Mas aguardar de que jeito? Aguardar com a nossa sandália, com o nosso alforje e com o nosso cajado. Glória a Deus. Aguardar como se fosse sair hoje. Pode ser. Pode ser que o culto não acabe. Ou acabe com o arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia. E de que lado você está? Do lado dos que choram? Ou do lado que vão sorrir e glorificar ao Senhor? Aleluia! E ter a oportunidade de dizer para Ele: Senhor, valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Rabagassuremandarabagai! Aleluia. Quem que vassuremandarabagai, Senhor? Valeu a pena esperar. Valeu a pena, aleluia, renunciar. Valeu a pena, Jesus, aleluia, não me comprometer com o mundo. Valeu a pena estudar a tua palavra. Valeu a pena, Jesus. Aleluia. Valeu a pena não ceder. Valeu a pena abagacel e remandar abagai. Valeu a pena. Oh, glória a Deus. Valeu a pena esperar. Jesus. E o nosso Senhor nos diz nesta noite: fique preparado. Aleluia. Fique preparada. Fique preparado. Meu Deus. A qualquer momento Ele virá. Glória a Deus. A qualquer momento Ele virá. Quem ouviu a buzina agora numa moto aí? Alguns dos irmãos ouviu? Pois é. Quando menos esperar, a trombeta vai tocar. É verdade. E só aqueles que estiverem atentos vão ouvir a trombeta tocar. Glória a Deus. Aleluia, somente aqueles que estiverem atentos subirão para as bodas do Cordeiro. Glória. Aleluia, isso é a sua glória, meus irmãos. Acabou o sofrimento, acabou o choro. Aí daqui a alguns dias, não vai chorar. Não vai não, você não vai chorar mais não. Aleluia, porque estaremos na presença do nosso Jesus. Para que chorar? Aleluia, se Ele quer nos dar a felicidade. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Oh, glória a Deus. Que fiquemos aguardando ansiosamente a vinda do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, aquele que derramou não o sangue que precisasse ser purificado, mas um sangue puro, que tem poder, aleluia, para purificar todos os nossos pecados. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.